Oiê! O tema da nossa live é materiais de construção, como escolher certo e gastar menos, né? Nada como um tema diferente nesse canal de educação financeira, que é a Mina do Ouro, o meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Bonfim, sou educadora financeira, economista e gestora de patrimônio. E hoje eu vou conversar com o João Paulo. Ele que é administrador de empresas e atua no ramo de materiais para construção. E ele vai tirar algumas dúvidas aí de quem quer construir, quem quer reformar, quais são os principais erros que as pessoas cometem, enfim. Deixa eu ver se ele já tá online. Se vocês tiverem dúvida, já manda. Compartilhem essa live, por favor. Se inscrevam no canal. Eu vou colocar lá no YouTube. Talvez você esteja vendo no YouTube, talvez não. Oi, Dani. Oi, João. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, tudo jóia aí. Amém. João, tava dando uma introduçãozinha aqui pro pessoal. Falei que você é administrador de empresas, hoje atuando no mercado, né, de materiais para construção. Conta um pouquinho da sua jornada para a galera entender que eu estou falando com quem manja do assunto. Eu só trago aqui gente que tem, né? Porque eu não sei tudo, eu sei de educação financeira, mas Aham. alguns a gente consegue economizar e se planejar em diversos setores. E é por isso que eu tenho feito essas lives, né? E eu acho que está agregando muito para o pessoal se organizar. Ver que é Sim, uma sim. coisa mais fácil do que parece, sabe? É verdade, verdade. É isso aí. Eu estou há 20 anos atuando no ramo, né? Comecei pequeno, depois eu tive uma experiência profissional no Banco Santander, depois eu virei supervisor na Ambev, da Ambev eu fui para fazer um trabalho de executivo numa empresa de e-commerce, e aí a gente tinha um sonho, né, de ir para o mercado que a gente conhece desde criança. E aí já estou aí há 20 anos nessa jornada. Começamos pequenos, sou formado em administração de empresas e nós estamos aí mais ou menos entre 29 lojas hoje, na associação que nós fazemos parte, que é a Vale Construir. A primeira loja é a nossa aqui em Guarulhos, vai até Cruzeiro, divisa lá com Minas Gerais, Rio de Janeiro. São 29 associados e é isso daí. Sempre nesse ramo de material de construção, trabalhando sempre com vários projetos, construtoras, trabalhamos muito forte com construtor, e é isso. Estamos aí, cada dia, conhecendo e aprendendo um pouquinho mais. Muito legal. Quando você fala de uma associação, vocês se juntam para comprar mais barato e aí fica mais barato para o cliente, é isso? Na verdade, não é bem assim um clube de compras, né? Ali nós fazemos, realmente a gente trabalha como se fosse uma grande rede de lojas, né? Então são 29 lojas, praticamente todas com a mesma característica. E ali, além do benefício das compras também, para enfrentar o mercado, a concorrência e tudo mais, lá nós trocamos experiências no geral, seja no marketing, seja para a compra do uniforme, para a compra de pneus, tudo que é uma possibilidade, não vamos dizer que é uma cooperativa, mas é como se fosse realmente ali uma sociedade, uma única sociedade, com vários donos, cada um ficando numa loja. E aí, além de um preço menor, que a gente consegue com os fornecedores, a gente tem muita troca de experiência, né? Porque hoje o pequeno empresário, ele se isola, né? Ele se isola muito e a informação não chega. E aí nessas 29 lojas são aproximadamente 18 proprietários lá, e aí existe uma troca de informação entre todos esses proprietários. Network. E estou sempre atuando. E essa rede, ela ainda faz parte de uma associação maior ainda, que é a Febramate, né? E a Febramate, ela promove aí o encontro de muitas redes de lojas, que aproximadamente são 1.600 lojas. E essas 1.600 lojas têm mais conexão ainda.
Então, por exemplo, nós estávamos semana passada em Aracaju num evento chamado Enare, que é o Encontro Nacional das Redes de Materiais de Construção. Então, nós fomos lá representando a Vale Construir, junto com mais alguns associados, com o gestor de lá, e lá nós tivemos com vários fornecedores. Então, grandes marcas vão lá mostrar o seu trabalho, seus lançamentos. Então, isso aí acaba deixando essas lojas muito até mais fortes que alguns home centers, porque abrange um território muito maior e são muito mais lojas, né? O nosso ramo, ele é um ramo privilegiado. Ele é ao contrário que o cliente pensa, o cliente varejista, o mercado não está na mão dos grandes, tá? O mercado está na mão dos médios e dos pequenos. Então você pega vamos pegar uma cidade aí de onde você veio, que é Guarulhos, né? Tem 4 grandes lojas, mas tem 30 mil lojas menores. Então, as fábricas elas acabam privilegiando muito mais as 20 e poucas mil lojas envolto ali do que uma loja só de uma rede, né? Então Sim, é bem interessante. bacana. Eu separei algumas perguntas aqui Vamos para lá. você, pro pessoal se planejar, Aham, fazer, né? Porque a obra, muita gente fala assim, o pedreiro me deu 3 meses, faz um ano. sim, sim. O que toda pessoa deveria saber antes de começar uma obra ou reforma? Vamos lá. A obra inicial, ela tem que separar em 2 pontos aí. A reforma é uma coisa, a obra do início é outro, né? A reforma, tem um inconveniente que geralmente você já está morando no lugar, né? Então, tem essa questão aí, mas geralmente é mais barato, tá mais fácil de se fazer do que você pegar do zero lá um alicerce, né? Primeiramente, assim, ter um profissional de confiança. Você precisa ter um profissional de confiança ali, um pedreiro, um empreiteiro, né? Você vai trazer pessoas para dentro da sua casa nessa reforma. Então você Sim. precisa de uma pessoa de confiança. A mão de obra está muito escassa. Em qualquer setor hoje a mão de obra está muito escassa. E hoje em dia o crescimento aí da informação tem afastado o pedreiro, tem afastado. Geralmente o pedreiro tem uma galera que tem mais de 50 anos. Então, está envelhecendo esses profissionais, né? Então, esse aí é um dos problemas aí que a gente enfrenta. Segundo, que o planejamento que a pessoa tem que ter, não só o planejamento financeiro, né? Que é primeiro ela visualizar o que ela quer fazer. Então, ela precisa tentar imaginar ali, eu quero essa pia aqui, esse tipo de piso, é um piso, mas eu quero ir para o porcelanato. Primeiro, ela tem que fazer a imaginação daquele sonho dela. A partir daquilo ali, fazer o quê? Um orçamento. Esse orçamento, para ele ali, ele vai ser muito interessante para você falar: nossa, eu achei que ia ser 2 e foi 4. Ou muitas vezes o contrário, que a pessoa acha que 30 é 15, é 20, né? E ainda mais no momento econômico que a gente está, é um momento bom para construir agora. E então, assim, a pessoa tem que ter esse orçamento, saber o que quer. Quem vai fazer esse orçamento para ela? Ou vai ser o arquiteto, dependendo do padrão da obra, ou vai ser esse pedreiro, ou vai ser ela mesma, né? Então, o primeiro ponto é pedreiro de confiança, depois o orçamento. E aí sim, negociar prazo de pagamento, facilidades aí tanto com o seu pedreiro, né? Porque assim, a pessoa, eu pensei que era 3 meses e já está um ano, né? O maior problema aí desses 3 meses é muitas vezes que o pedreiro que começa não termina. Então você precisa Hum, assim, realmente fazer de repente um contrato ali com esse pedreiro, né? Fazer ali olha, em vez de fechei um pacote com você aqui de mão de obra, R$ 10.000. Dividir, fracionar o período dessa obra. E não ficar pagando o pedreiro todo sábado, igual o pessoal costuma fazer. Então você vai ali, olha, fez o contrapiso, tanto. Foi para a segunda parte, tanto. Colocou o piso, tanto. Rebocou a parede, tanto. Pintou, tanto. E assim vai, né? Então a minha dica principal é isso: fracionar o pagamento. Você vai segurar mais a mão de obra ali, né? E é Então interessante seria você isso. falar isso porque o consórcio, as empresas de consórcio, algumas, elas fracionam o pagamento.
Então, muita Uhum. gente acha que vai receber o valor do consórcio imobiliário ali para uma construção na cabeça. E não, Aham. ela vai seguir o cronograma de obra. Então, você tem que ir Sim, sim. apresentando, vai lá uma pessoa, não, beleza, tá avançando. E aí eles fazem, realizam o pagamento. Isso é bem Aham. legal. E também a questão do contrato, porque muitas vezes a pessoa quer levantar uma parede. Aí Sim, quando a sim. parede tá no meio, ela fala: Ah, não, essa parede era melhor ali. Aí, Sim, sim. tipo, aí entra numa confusão com o pedreiro, porque a principal coisa era uma. Só que no Sim, sim. final fugiu totalmente do projeto que ela tinha na cabeça dela. Porque nem Exatamente. todo mundo tem condição de contratar um arquiteto, Exato. A fazer grande maioria, né? um A projeto, grande né? maioria, mesmo quando tem a condição, ela não vai para o arquiteto. Ela vai ali na cabeça dela e vai. Isso aí é. O arquiteto, ele tá muito mais para o médio, alto padrão. E mesmo quando é uma reforma, geralmente o cara não pega o arquiteto, porque o arquiteto geralmente ele pega mais para. Isso aí quando nós estamos falando de reforma, né? Então, falando de reforma, dificilmente a pessoa pega o arquiteto. Às vezes pega um paisagista, uma pessoa assim para fazer, trazer ali pelo menos trazer uma paginação da ideia que ele quer para ele visualizar aquilo. Mas não é muito normal, né? E quando eu falo em contrato, não precisa ser um contrato assim, nossa, vou lá no cartório, vou contratar um advogado, não. Pega um papel ali, né? Escreve direitinho com o pedreiro, conversa com ele, né? Ó, você entendeu aqui? Dá um visto aqui, tudo certo, né? E aí é aquela história, amanhã ou depois, ó, preciso receber tal coisa, ou eu quero que você faça tal coisa. Eu falo, ó, olha aqui, não estava escrito aqui isso aqui. Ou o cara fala, não, mas isso eu não combinei com você. Não, não. Está escrito. Então, isso no caso da reforma, né? Então, é muito importante. Agora, quando você vai inicializar uma obra, se você já tem o terreno e tudo mais, aí não tem jeito, né? Aí você tem que ir na prefeitura, consultar realmente se ali você pode fazer a construção. Ah, tem lugar que tem limite de altura, por exemplo. Você não Sim. pode passar do segundo andar, né? Então tem tudo isso aí que você precisa saber, né? Aí você tem que falar com o engenheiro, você tem que fazer uma pesquisa do terreno, se for possível. Claro, se você tem um vizinho ali do lado, então fica mais fácil ali você. Como é que é aqui, né? Como é que é meu terreno? Ah, é firme, tranquilo. Mas é bom você fazer uma sondagem ali do local. Então você faz esse estudo primeiro, e aí sim você vai ali para o engenheiro civil, para o arquiteto, para você se iniciar, né? Agora, o início de obra. Aí sim vamos dizer que ele é mais fácil, por incrível que pareça, do que a reforma, porque a obra ela é extensa. Então Hum, você tem como se capitalizando, que aí já entra na sua área, que é o que você faz de melhor aí, que é planejamento financeiro. Dá para você se capitalizando durante a obra, né? E você tem condição de ir por partes mesmo. Eu vou comprar aqui primeiro eu vou contratar a máquina, é tanto. Depois eu vou fazer tal coisa. E assim, o alicerce e tal. Eu tenho ideia que o meu capital vai até aqui, que é pelo menos levantar a parede e bater a laje, vamos dizer assim. Depois eu vou ter que fazer um empréstimo dali para frente. Ou não, é melhor eu financiar tudo e deixar meu dinheiro para o pedreiro, né? Ou para construtora e por aí vai, né? Então é isso aí. Tanto que você falou, né? O consórcio ele faz esse fracionamento de pagamento porque ele sabe que a obra não vai de uma vez. E a sim, gente vê, e a gente vendo dinheiro de uma vez já sabe, né? Esse dinheiro pode ir para outro boa. lugar ali que não é obra. É, É isso aí. exatamente. E você. Ai, eu ia fazer uma pergunta aqui antes dessa. Bom, vou seguir aqui meu Não raciocínio, tem só lembrar. problema. Pode perguntar. Sim, Porque às vezes você vai falando, e eu não quero te interromper, sim, sim, mas pode e aí eu interromper esqueço a também. pergunta. Tá, então tá. Quais são os erros mais comuns que fazem o cliente gastar mais do que o necessário? Aí, né, aí já é meio polêmico isso daí, tá? O problema é o seguinte: quando você vai fazer uma obra, muitas vezes a pessoa é leiga, a maioria das pessoas elas são leigas, né, com relação à marca, produto, loja da região, né? Então, primeiro assim, primeiro você tem que definir o padrão da sua obra. Então, você definiu o padrão da sua obra, poxa, é uma casa simples, é uma casa que eu vou alugar, não, é para minha casa, é a casa do meu sonho. Sim. Então, assim, primeiro é definir o padrão da sua obra. Definiu aí o padrão da sua obra, aí você vai para o segundo estágio,
que é conversar com o seu pedreiro, igual a gente conversou, e um erro muito frequente é só escutar o pedreiro. Porque qual que é o problema? O pedreiro, ele tem assim, meus amigos pedreiros não fiquem, eles têm as marcas de estimação dele, ele tem as lojas de estimação dele. Então isso aí às vezes acaba atrapalhando um pouco. O nosso mercado, ele é igual o mercado, por exemplo, de luxo de carro, ele é igual o mercado de bolsa. Você pega uma bolsa que custa R$ 20.000, mas ela não tem ali um custo de R$ 20.000, mas ela vale R$ 20.000 pela marca. Não, no nosso ramo também tem isso. O cliente fica muito preocupado com marca e aí às vezes acaba de entender. Vou te dar um exemplo prático aqui. Você vai comprar uma tinta, tá? Não vou citar marcas aqui. E às vezes a marca X, ela é um latex standard. E a marca Y que você não conhece, ela é um latex Premium Plus. Esse latex é muito melhor que da outra marca. E aí você vai pagar R$ 200 a mais porque você está comprando aquela marca conhecida que todo mundo que passa na televisão, que o seu pedreiro, o seu pintor só. Ah, eu só pinto se for com essa marca. Então isso é muito preocupante. Então, esse acho que é o maior erro que eu vejo, são as marcas de estimação, porque existem várias marcas de muita qualidade, que às vezes ela não tem aquele mesmo nome, então ela acaba. E também existe marca ruim. E esse é um segundo erro. Querer pagar barato demais sem olhar a qualidade do produto. Sim, Esse também eu posso dizer que ele compete com essa situação. O sim. cliente ele vai em 3, 4, 5 lojas olhando o preço. E ele esquece de olhar a qualidade, a especificação. O material de construção hoje, ele é normatizado praticamente em tudo. Então a tinta tem Abrafate, tem o Inmetro, em outros tipos de produto, no aço tem. Então, existem vários setores que olha A aquela BNT marca também, ali. né? Isso, então a BNT, por exemplo, dos pisos. E aí você vai comprar uma marca de grife para você ir numa boutique ali tomar um champanhezinho, tal, e aquela marca é fabricada por um outro fornecedor, né? E aí você consegue comprar isso aí na loja do seu bairro, muito mais em conta, né? Sim. Um erro muito importante, tá? Eu não estou militando aqui contra as grandes lojas, não é isso. Mas geralmente os grandes home centers, eles não têm preço. Eles são ruins de preço. Geralmente a loja do bairro ali, ela é melhor de preço que essa. É que a gente tem um cliente assim, tem uma ilusão que é assim. Como no mercado acontece isso e na loja de imóveis acontece isso, ele imagina que no material de construção isso também acontece, que é o quê? Nossa, ele é muito grande, então ele paga barato. Não. O nosso ramo não está na mão das grandes. Então aí, esse cara que é grande, ele tem um custo operacional muito alto. Um galpão muito caro, uma Sim. empresa de segurança para buscar o dinheiro ali no final do dia, uma empresa de faxina. Então, quem paga essa conta é o cliente final. Tanto que se você observar, você que está aí, passe em frente a uma loja grande dessa daí, um home center grande, vai estar lá, cobrimos qualquer orçamento, consulte condições. E algumas delas até escrevem quais concorrentes. Apenas home center, loja tal, tal, tal. Ele não cobra o orçamento de uma grande loja do seu bairro. Porque tem grandes lojas do seu bairro, mas que não são redes, né? Então, não são esses home centers. Então, esse aí eu posso dizer que esses são os três principais erros. É, querer comprar a marca sem olhar realmente a especificação técnica do produto, que aí no caso é a marca de estimação. Querer só preço sem olhar a especificação técnica também, né? Então, às vezes o cara ali está vendendo um negócio barato e você acha que é barato, mas na verdade ele está te vendendo apenas uma carne de segunda com preço de primeira um pouco melhor. E terceiro, não pesquisar na sua região, nas boas lojas da sua região, que geralmente o preço sempre é menor. Esse cliente de home center, a gente chama de cliente casal de apartamento, né? Então, se você olhar um construtor grande, se você olhar tô falando de construtora, tá falando de construtor, aquele cara que faz casa para vender, esse cara não compra em home center. Ele compra na loja, na boa loja do bairro. Porque o pessoal quer passear hoje, né? Se você olhar hoje a maior loja de material de construção, é um shopping. Então o pessoal quer passear, quer instagramar, né? Quer tirar foto e aí perde dinheiro, né? Acaba perdendo dinheiro. Então acho que esses são os três maiores erros aí para falando assim rapidamente. Sim. E eu lembro de uma situação quando a gente foi reformar lá em casa, justamente isso do piso.
tanto da paginação, que você tem uma ideia. Para quem não sabe, paginação é você imaginou, tipo, todo o seu piso, sei lá, seu banheiro todo preto. Aham. Quando você coloca o piso preto, tipo, faz a montagem ali no computador para você visualizar, você fala, Senhor Jesus. Não é, não fica do jeito que você imaginou. Por isso que a paginação é tão importante, né, João? Sim, sim, exato. E muita gente fala assim: ah, beleza, a bolsa, tô vendo ali, pô, é Gucci, não sei o quê. Às vezes é Gucci Paraguaia, mas enfim. No Uhum. piso, não vem. Vai ficar embaixo a marca. É E isso a aí. pessoa gastando ali um dinheiro com a marca, sendo que, Sim. igual você falou, o fabricante é o mesmo piso, sei lá, Uhum. 90% igual às vezes, metade do preço, não sei, uns 30% mais barato. Sim, sim. Às vezes é menos da metade. Às vezes, tá? É meio absurdo isso aí. Porque depende onde você tá, né? Esse aí é um exemplo do copo de água, né? Um copo de água no mercado custa, uma garrafinha de água custa 70 centavos, no farol custa R$ 2, no aeroporto custa 10. Então, isso aí, Sim. na verdade, você acaba valendo onde você está. Então, lá numa loja grande, quase que eu falei o nome, o cara aceita pagar 200, 400, 399 num porcelanato de 1,20 por 1,20. Esse produto custa 149 em qualquer loja de bairro aí. O mesmo. Não, eu estou falando um parecido, estou falando o mesmo. Né? Então, a pessoa paga porque ela está ali, é o ambiente que ela está, né? Então, isso aí vai até a gente como consultor aí nesse ramo, vale até como dica aí para os donos de loja de material de construção, melhorar suas lojas, né? Que é para o cliente chegar ali e falar, não, ele não é grande, mas nossa, olha que loja arrumada, olha que ambiente legal. É igual você ir tomar café numa grande cafeteria e numa cafeteria pequena, mas muito bem arrumadinha. Você se sente bem, né? Então, o material de construção também acabou aquele negócio de não, tudo pendurado, vou fazer aquele depósito de material de construção, né? Hoje as pessoas ela quer a experiência de venda, né? A de compra, no caso, né? Ela quer ali realizar o sonho e tal. Então precisa melhorar as lojas também, né? E acaba que essas grandes lojas se prevalecem disso também. Ela cria um ambiente melhor e aí acaba atraindo ali você pelo olhar mesmo, né? É isso daí, Sim. normal. Você me fez lembrar uma coisa. Quando eu estava na escola, também, né, cresci como você no ambiente de Uhum. comércio. E a gente tinha que fazer uma atividade sobre onde os nossos pais trabalhavam. E o que que vendia na loja de material de construção, vendia ovo. Porque o meu pai tinha galinha em casa. Sim, Aí eu sim. desenhei o ovo. Aí minha professora, não vende ovo no material para construção. Eu falei, no do meu pai vende. É. Já ensinando sobre renda extra. Tipo, tinha ovo em Sim, casa sim. sobrando, ele botava para vender. Mas, João, ainda falando, né? Pensando nessa infância, que querendo ou não, por menos que eu tenha trabalhado atrás do Uhum. balcão, a gente aprende alguma coisa, né? Sim, sim. E o cimento? Porque muita gente também tá lá focada naquela marca famosona, nananana, e o que manda é CCP1, CP2, CP3 ou CCP4. Porque também é Uhum. regulamentado e cada um vai Sim, ter uma função. sim, sim. O cimento hoje, quem domina o mercado é o CP2, né? É o CP2 que domina o mercado, ele é um cimento que seca rápido e tal. Pequenas obras é CP2, casa e tal. CP3 é um cimento, ele tem o mesmo MPa, que é o 32, que é a resistência ali por metro, força metro, enfim. Falando, não adianta falar muito tecnicamente que a pessoa não vai entender, né? Sim. Agora, existe sim diferença do cimento. Você vai fazer um concreto, então é interessante que esse cimento ele demore de secar mesmo. Vamos falar o termo popular aí, vai bater uma laje, né? Imagina traduzindo isso pro americano. Vou bater uma laje, o cara, meu Deus, bateu uma laje. Então você vai fazer uma laje ali. Então, o que que você faz depois? Você fica molhando ali, regando a laje para o cimento não secar logo. Então, o cimento também, ele, além da especificação técnica, tem a questão das marcas, né? Eu acredito que sim, que existe uma pequena diferença de qualidade de uma entre outras, né? Mas acho que o mais importante realmente é o cimento certo para a fase da obra. Então, por exemplo,
parte de concreto, né? Contrapiso, concreto, é um cimento de secagem lenta. Né? Você vai assentar um bloco, não pode ser lento, porque senão ele tem que ficar firme ali, né? Um bloco em cima do outro, não começa a desalinhar tudo. Então existe sim uma diferença pequena, mas hoje vamos dizer que a marca mais famosa do Brasil não faz um cimento melhor. Não faz, mas tem gente que quer aquela marca específica, né? Sim. O cimento ele tem bula, tá? Igual remédio. Então tem uma especificação técnica ali, CP2F32, CP2E32. Se for dessa marca, F32 vai ser igual da outra. Não tem muito o que mudar, né? Sim. Então entra na mesma situação. O cimento ele é muito importante na obra porque gasta muito, né? O pessoal é muito focado em. É um erro também bem comum. A pessoa quer economizar muito no cimento, comprar o cimento mais barato e peca nas outras coisas, né? Em colocar um fio de qualidade, né? Em escolher um piso melhor para casa que vai durar mais tempo, e por aí vai, né? É isso aí. Sim. Sim. E isso do cimento, por que que eu lembrei também? Quando eu trabalhava, no último emprego que eu tive na CLT, eu trabalhava com recuperação judicial. Aham. E uma das empresas que entrou pra gente foi um grupo que tinha uma cimenteira e eles eram muito fortes no Nordeste. Uhum. Então, isso é um outro mito, porque o que a gente tem de famoso em Guarulhos, né, na região Sudeste, é uma galera. Na região Sim, Norte, Nordeste, é outra galera. sim. E Sim. às vezes, tipo assim, é a mesma marca, só que eles mudam o nome porque tem um nome lá que soa melhor, sabe? Sim, sim, é isso mesmo. E foi até um diferencial, porque a gente tanto faz a parte financeira como a parte operacional. E aí eu Uhum. comecei a fazer muita pergunta técnica. Que tipo de cimento que você produz? Que não sei o que, não sei o que. Meu chefe olhou assim pra mim, como é que você sabe disso? Eu falei, então, trabalhei um tempinho ali no material para construção. Aí ele falou assim, nossa, mas. E aí deu um diferencial. E aí você vai ver a forma, o que vem no cimento para gerar. Meu, é muito interessante. E a gente não tem essa informação para o cliente final. É Por isso que verdade. é tão importante ter um consultor na loja, né? Uma pessoa que faz um atendimento mais Sim, consultivo, não só tira pedido, porque ele acaba exato. atendendo o cliente de uma forma que faça diferente na obra, faça diferença, né, na obra dele. Exatamente. Não só em questão. As marcas, o Brasil é um país, vamos dizer, ali, intercontinental, é muito grande, né, o Brasil. Então, nós temos vários países aqui, né? Nós somos metade de uma Europa, praticamente. Então, é como se cada região ali, Sudeste, fosse, cada estado fosse um país ali, né? Então, nós temos muitos estados aí, maior que muitos países aí, grandes Aqui, países aí, né? você É isso? sabia que o estado de São Paulo tem mais pessoas, mais habitantes do que o Canadá inteiro? Não, não sabia. Então para você ver, né? Então, e além do número de pessoas, tem a questão do território, né? Então tem muita marca que a gente não conhece aqui em São Paulo, que ela está muito estourada. Isso acontece muito com tinta, marca de cimento, marca de piso. Então tem marca de piso que é muito forte no sul e em São Paulo você não encontra, né? Então é normal também. Por isso que eu sempre falo, vamos se apegar à questão técnica do negócio. Sim, Isso aí também é um diferencial, procurar lojas que tenha realmente uma preocupação com a preparação dos seus vendedores, né? Para poder ali te orientar melhor, porque vender todo mundo quer vender, né, Dani? O pessoal. Só que a venda da construção, ela não pode ser, ela tem que ser realmente consultiva. Você tem que prestar um atendimento. Venda do material de construção, ela é consequência. Você começou a fazer uma casa lá do alicerce, você quer acabar. Você só vai parar no telhado. Nem no telhado, depois você vai pintar. Então, isso aí também, o cliente também precisa valorizar isso. A gente vê que existe uma perda também do cliente de valorizar isso, porque ele quer muito preço. E sim, muitas vezes aquele cara que está vendendo para ele não presta um bom atendimento. O bom atendimento não é só entregar no pontual, ser simpático, te dar uma balinha, um desconto. É também te orientar, não fazer você perder dinheiro comprando material errado, sim, e por aí vai, né? Então isso sim, aí é muito importante estar falando também. sim, sim, sim. Eu lembro, eu demorava muito com o cliente, porque eu queria entender. Às vezes ele chegava lá, ah, eu preciso de um ralo para pia. Tá, mas você tem o sifão? Sim, exato. Não, não tenho o sifão. Então ele ia chegar na casa dele sem o sifão. E tinha Exato. maldade de buscar só o ralo.
Então, ó, Exato. ó o tempo que o vendedor faz o cliente ganhar só de prestar atenção no que ele precisa, né? Qual que é Sim, sim. ali o cenário. Bom, Exato, exato. e dá para fazer uma obra sem estourar o orçamento? Como planejar isso? Então, aí é assim. Na verdade, o segredo para você não estourar orçamento é você primeiro adequar o padrão da sua obra ao investimento que você pretende fazer, Uhum, né? Mas apareceu coisas aqui que eu não estava contando. Acontece, acho que 10, 15% ali é previsível até, sim. não pode extrapolar muito, mas é realmente adequar o que você quer, ou então fracionar a obra, né? Então, muitas vezes você, peraí, ó, eu tenho que em 6 meses deixar essa casa, vamos usar o termo aqui popular também, levantada, né? Nos outros 6 meses eu quero fazer a parte de piso, rebocar e colocar o piso. Nos outros 6 meses eu vou acabar ela, eu vou pintar, eu vou cobrir, eu vou não sei o quê. Então, dá sim, é bem possível. A gente vê muitos clientes aí, o cara começa a obra e termina, vai até o final, mas para isso você tem que adequar o seu orçamento ao padrão. Aliás, o contrário, adequar o padrão da sua obra ao seu orçamento, né? Sim, Porque senão você perfeito. acaba querendo construir um castelo, mas ali você não está com orçamento para o castelo, né? Então, peraí, vamos devagar. Uma coisa que a gente conversa muito aqui é assim, dar dicas para o cliente também, falar, olha, o que que você precisa? Eu quero sair do aluguel. Vamos falar desse cliente, eu quero sair do aluguel. Então, peraí, pô, faz uma edícula no fundo, faz a primeira casa, depois você deixa o espaço da frente, depois aquilo ali vira uma área de churrasco, e assim vai. Se você vai para uma casa de médio padrão aí de rua, médio, alto padrão de rua, mesma coisa. Ó, dá para você diminuir isso aqui. Hoje assim, a pandemia ela mudou o material de construção, né? Então, hoje em dia, existe muito tipo de produto que você nem sabe que existe. Você está olhando para um piso achando que é um porcelanato e não. Ele é um semi-grese, ele é um piso polido, que tem o mesmo esmalte do porcelanato, que vai te atender tranquilamente. Sim. Então, a pandemia, por que eu falo a pandemia? Porque com a escassez ali de matéria-prima, as empresas começaram a inventar. Começou a misturar o porcelanato com o piso, com a cerâmica, e começou a usar o esmalte do porcelanato na cerâmica, e isso deu certo. Então, hoje tem muito produto de qualidade com preço, né? E depois que estiver no lugar, ninguém vai saber o que que é. É, Então, tem isso daí também. Hoje, tanto o semigrês, o piso polido, tem tamanho um por um. Tamanho, um piso comum, tamanho um por um. Então, ele vai trazer ali para você e qualidade, vamos colocar aí 80% do piso, né? Então, muita qualidade, né? Muita qualidade. E a tecnologia ela avançou tanto, se você olhar o material de hoje, no caso do piso especificamente, ele é muito melhor que o piso de 20 anos atrás. Não, eu não acho, porque na minha avó tem um pisinho, aquele taco e tal. Olha, mas ali não tem acabamento nenhum, né? Não tem estética nenhuma. Então, ele é grotesco ali, ele é grosseiro ali no acabamento, então ele uhum, dura muito mesmo. Então, hoje não, hoje você consegue ter um piso lá, um espelho, né? Você consegue ter um acetinado hoje que ele é igualzinho uma pedra. Você sim, compra hoje você parece vai comprar hoje, mármore. por exemplo, isso, então, uma pedra de mármore. Você vai, por exemplo, comprar hoje um porcelanato régua ou um piso régua, que são aqueles que imitam aquele laminado, né? Aquele Aham. madeira. Vem 16 peças dentro do lote. Tem um Na lote caixa. ali. Não na caixa. Ah, Dentro daquele lote que vai vir para você, certo. uma caixa tem 5 peças com 5 cores diferentes, e dessas 5, a outras 5, bem misturado. Então fica muito real. Parece que você está realmente que você fez tudo de madeira ali. Sim. Então, avançou muito o mercado de 10 anos para cá, da pandemia para cá, surgiu novos produtos também para poder adequar a essa escassez, e isso aí hoje tá até hoje aí, né? Então, dá para fazer sem estourar orçamento. O principal é você encaixar realmente o seu orçamento. E quando eu falo orçamento, não é o dinheiro guardado, porque é o que você falou. Tem a Dani aí, tem a mina do ouro aí para falar, ó, tem um consórcio, tem a Caixa Econômica, que nem. Hoje mesmo saiu uma notícia que está saindo aí a Caixa Econômica está lançando uma nova linha de crédito, parecido com aquele Construcar, que já fez muito sucesso aí há 10 anos atrás, e 10, 15 anos atrás.
Então tem como você usar um pouco do seu dinheiro, correr ali, porque muitas vezes você está saindo do aluguel, muitas vezes você está construindo para fazer investimento, que eu acho que é um dos melhores investimentos que tem hoje em relação, vamos falar do investimento imobilizado ali, é a construção, né? Porque o imóvel ele acompanha ali, né? Geralmente ele acompanha o valor de mercado. Então eu acredito que a curto prazo aí é com a Dani. Mas se você falar, nossa, a longo A longo prazo, né? prazo Se também. você eu falo assim, em Porque o relação a longo planejamento prazo de você. financeiro é. Isso. Eu falei a longo prazo de você imobilizar ali o imóvel, no caso, né? Você tem um imóvel que é uma renda, não é para sua renda, é para você morar ou é para você vender, talvez. Sim. Então, ele é muito bom para a questão da inflação, ele acompanha a inflação. Então, é um baita investimento, né? A construção é um baita Sim. investimento, com certeza. Tem um ditado, né? Quem compra a terra não erra. Exato. Quem compra terra não erra, é isso aí. Isso é. Mas, porém, entretanto, tem alguns casos que. Mas isso é assunto para outro vídeo. Que tem uma cliente que ela. Porque ela queria construir no fundo e pôr para alugar. Só que aquilo Aham. do orçamento. Tipo assim, ela tinha um orçamento apertado Uhum. e que a previsão de retorno era menor do que deixar o dinheiro no banco, por exemplo. Então Sim. eu falei, ó, se for para sua casa, para você e tal, faz todo sentido, tipo, né? Porque eu entendo que a gente trabalha é para nos dar conforto É. também. Agora, para você colocar uma casa de aluguel, que muitas vezes, ainda mais no aluguel que ela queria pôr, que era um aluguel baixo, muitas vezes acontece da pessoa não cuidar da casa como dela, o inquilino, então ia Aham, acabar sim. saindo mais caro para ela, mas enfim. E era até um comparativo que eu queria fazer com você sobre o planejamento, que você tinha falado. Só que agora me fugiu. Eu anotei comparativo e não foi suficiente para eu lembrar do que eu ia te perguntar. Mas tudo bem. Depois eu volto nesse. Tá. Nossa, era uma ponte linda. Ah, aí a gente acho que a gente já falou disso. Como escolher materiais de boa qualidade sem pagar caro? Aí é com o vendedor consultor, né? Para você Hoje saber tem, se ele é de qualidade ou não. Porque o hoje tem a preço, ele não internet. quer dizer se é qualidade. Hoje tem a internet que tá fácil de você olhar também, né? De você ali Sim. conhecer o produto, olhar a reputação da marca e tudo mais. É uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque não existe nada no mundo hoje que não tem reclamação. Apesar que nós, por exemplo, a empresa lá que nós fazemos parte nunca teve um reclame aqui, nem nada, mas assim, em relação a produto, as pessoas estão sempre descontentes, né? E muitas vezes ela está descontente por erro dela mesmo. Ela foi lá, comprou uma resistência de chuveiro. Chegou em casa, colocou a Ai, resistência e ligou na água abriu quente. ali abriu a água quente. A resistência estourou, queimou. O que ele quer? Ele quer trocar a resistência. Aí é um Não erro use. exato, é o erro do cliente. O que ele faz? Vai lá no Google, vai lá no Reclame Aqui e mete o pau na marca. Então tem que tomar cuidado. Então não é E só tava olhar escrito quantas. na embalagem. Exato. Então não é só olhar quantas estrelas tem, né? É olhar realmente o que os clientes estão falando. Olha, gostei, o produto é bom. Então tem a internet. Segundo é ter uma loja de confiança, sendo, quando eu falo loja de confiança, não é só a loja do seu pedreiro, né? Porque como nós estamos aí entre essas lojas e a gente tem bastante tempo, a gente sabe como é que é. Muitas vezes a loja de confiança do pedreiro e ó, nós somos amigos dos pedreiros, tá? Mas infelizmente isso acontece muito. É a loja que ele gosta, é a loja que o cara dá boné pra ele, dá camiseta, dá brinde, umas dão dinheiro, né? Que eu acho isso aí meio deselegante, porque você podia estar favorecendo o seu cliente, né? Então, é uma prática que a gente não recomenda para nenhum associado nosso. Então, assim, é... então, olhar uma loja de confiança para o cara te orientar. Falar, olha, você vai pintar, você vai fazer uma pintura aqui. Você pinta a sua casa a cada quanto tempo? Ah, a cada 3 anos eu pinto minha casa. Então não adianta você investir numa lata de tinta de R$ 800, que daqui 3 anos você vai trocar a cor, você vai pintar novamente, você vai retocar. Então tem essa tinta aqui que é mais em conta, vai te atender, né? Então é entender realmente a utilização, né?
E então é olhar realmente a marca. É, o apego a marcas muito famosas atrapalha um pouco, a gente falou isso, acabou falando isso no começo, repetindo, acaba atrapalhando também. E muitas vezes tem um produto de uma marca muito boa que o cliente não quer, não, essa marca eu nunca vi, eu não pinto com essa marca, o pintor fala, né? Essa conexão eu nunca vi, né? Essa conexão eu nunca vi. Não, mas é normatizado, a qualidade é igual, é feito com a mesma matéria-prima, muitas vezes é feito com a mesma máquina. Hoje tem conexões aí, por exemplo, você pega lá um cotovelo, se você virar de costa a marca dos dois, você não sabe de que marca que é. Sério, pode fazer o teste. Você não sabe que É que marca o que é. marketing vem pesado, né? Exato, exato. O É, o, marketing o vem marketing, pesado. o marketing vem pesado, e se você reparar o nosso ramo, ele é pesado com o profissional. Você vê que não tem muita propaganda de material de construção na Globo, nas emissoras, não tem. O trabalho deles mesmo é de formiguinha ali, dentro com os profissionais mesmo, né? Então ele coloca na cabeça do cara, ó, meu amigo, se você não fizer a hidráulica com essa marca, sua casa vai estourar cano dentro da parede, você vai ter uma dor de cabeça e o seu cliente vai te condenar. Sua casa Então, vai pegar fogo se não comprar o fio dessa marca, né? Então isso aí atrapalha bastante. mas quando eu assisti a televisão, eu lembro de um comercial da mulher ir comprar uma casa, ela quebrar a parede pra ver qual que era o cano que tinha. Aí ela via que Sim, era, beleza, eu vou comprar. Lembra? exato. Eu lembro. É muito, é a maior marca hoje do Brasil, né? Então, Então, porque igual essa marketing. marca, igual essa marca, só tem essa marca. Mas eu vou te falar que há 20 anos atrás o mercado realmente era bem poluído. Não tinha inspeção do Inmetro, então você conseguia. Mudou, tá? Isso mudou muito também. Há 20 anos atrás isso era muito importante. Hoje você tem como ver que marca. É normatizado? Pode colocar que é bom, né? Então, tem ali. Se o Inmetro normatizou, é porque ele testou, ele fez tudo que tinha para fazer ali, e ele comparou também com a outra marca, né? Olhou, tem o ISO também, tem loja, tem empresas que têm ISO, então ele tem que seguir um padrão de qualidade. Então mudou também isso aí, né? Hoje em dia, e assim tá tão fácil hoje você saber se uma marca é normatizada, na internet você digita lá, já aparece. Só Sim. essa marca que é normatizada vai aparecer lá. Então as coisas mudou. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a informação ela era curta, né? Então a internet ela revolucionou isso daí. Então o cara fazia o que queria, falava, meu, a casa não é minha, eu quero ganhar dinheiro e pronto. Então existia muita marca ruim mesmo. E isso mudou, né? Isso mudou bastante. Aí hoje em dia a galera investe em qualidade porque é fácil saber se aquilo ali presta ou não. Sim. Então tem isso aí. Mas tem diferença de qualidade, tá? Não é assim tudo normatizado, não tem. Mas tem sim coisas que tem diferente. Uma tinta premium, ela é melhor que uma tinta standard, que é melhor que uma clínica econômica. Não é que tudo é igual porque o Inmetro normatiza. Eu queria frisar isso. Olhou Sim. a especificação técnica, bateu, é igual? Aí é igual mesmo. Agora, se isso aqui é premium, isso aqui é standard, então peraí. Alguma coisa aí tem de diferente. Seja no Nem ração rendimento, de seja na. cachorro é igual, gente. Exato. Tem uma diferença aí, né? Sim. Eu lembrei do comparativo que eu ia te falar sobre o planejamento financeiro, né, de curto, médio e longo prazo, com o que Aham, você tinha falado sobre o piso. Então, uhum, que piso é uma coisa que a gente demora anos para trocar, então não compensa levar o mais barato, concordo. né? Tem piso para área externa, área interna, enfim, uns que aguentam peso de carro, outros que não vai precisar. Sim. E, e aí você estava falando isso e eu lembrei que além dessa questão, por exemplo, a reforma lá de casa, o piso que eu escolhi para o meu quarto, ele imita a madeira do outro. Porque a gente não arrancou a madeira, porque Uhum, né, quem tem piso de madeira mantém o piso de madeira. uhum, Mas tem um custo para manter ele. Porque na reforma exato. ele foi danificado. Tipo, ele fez uma Uhum, barriga. O que não ia acontecer num piso de cerâmica, por exemplo. sim. Fora a Uhum, cera que você gasta, não sei o que, para deixar o brilho. No de cerâmica não precisa. uhum, Então, essa revolução que você fala é de uma economia para o bolso do cliente, inclusive. sim.
Precisa avaliar o ambiente, né? O piso ele acaba sendo um pouco mais frio também do que a madeira. Então, às vezes, vale a dor de cabeça. Mas eu concordo com você. Hoje, se você pegar, por exemplo, o construtor que faz casa para vender, esse cara ele saiu um pouco dessa questão da madeira. Ele tem que dar 5 anos de garantia na casa, né? Então, ele quer evitar a dor de cabeça. E o objetivo dele é entregar qualidade e, ao mesmo tempo, uma arquitetura bonita ali, uma patinação bonita, para que a casa seja vendida rápida, né? Então, como já é, principalmente para o brasileiro, acho que isso é mundial até, né? Essa cor da madeira, essa questão da madeira, ela traz essa. Nossa, parece que a área é mais quente, né? E realmente a madeira ela é mais quente. Então, ele acaba ali meio que optando por coisas que imitem aquela madeira. Então, vai depender da dor de cabeça que você quer ter ou não. Ai, mas eu preciso muito, porque não pode ser uma área muito fria, e tal. Aí você acaba tendo que ir para madeira. Mas eu creio que o mercado mudou muito com essas inovações. O mercado do piso cresceu muito, né? Hoje tem, por exemplo, eu vou em obras que a gente atende aqui no alto padrão, nos condomínios aqui perto, o cara pega aquele piso 3D que imita a canjiquinha, sabe aquela pedra canjiquinha, aquelas Sei. filetinho branquinho? Nossa, depois que está tudo encaixado, rejuntado pertinho, parece uma pedrona gigante. Só dá para você ver que não é o piso se você chegar pertinho. E Sim. aí você tem uma economia ali de 50% no mínimo. Mão de obra mais em conta na instalação do que de uma pedra e o material metade do preço. Sim. Então a tecnologia mudou muito no piso, né? Principalmente no piso, eu acho. Evoluiu muito, tem muita marca, tem muito modelo, cada marca tem muito modelo também. Então tem que fazer essas análises também, até para não estourar do orçamento e para você chegar no resultado que você quer. Eu, com uma dica muito importante, eu penso assim: é durável o que você vai colocar? É um piso, é uma bacia, é tudo mais? Vamos colocar uma marca legal, um produto legal, vamos se apertar um pouquinho mais. Ah, não é durável, é uma tinta que acaba logo, é uma cor que eu vou mudar, né? São coisas que não são coisas que dá mais manutenção. Aí dá para você economizar um pouco mais, porque daqui 3 anos você vai ter que pintar de novo, daqui 5 anos, né? Não tem como você fugir um pouco da dor de cabeça. Mas, sim, o piso, principalmente, o piso é um casamento. Vai ficar pelo menos ali 20 anos com ele, olhando para ele todo dia. É. Então, eu acho que vale o aperto, né? Vale ali o aperto para você ficar contente mesmo. Falar, não, peraí, não vou economizar nisso aqui, não. Mesma coisa vai para uma bacia, para um lavatório. Um gabinete de madeira, por exemplo, do banheiro, que é lindíssimo, né? Hoje tem modelos aí sofisticadíssimos mesmo. Mas ele vai durar 10 anos. Então vai lá, põe um bonitão, só que daqui 10 anos você sabe que você vai trocar. Não tem Uma jeito, caixa né? copada, um negócio. Isso, nossa, hoje em dia tem cinza, preto, nossa, tem tudo quanto é cor, né? Então tem bastante inovação também. É, tem muita marca também, isso aí ajudou a baixar o preço, né? Então Ô, tem muita Fabiano, loja também. Exato, isso aí. quais produtos vale a pena investir mais e em quais dá para economizar sem prejuízo? Sim, dando nome para os boi. Eu acho que o cimento dá para economizar sem prejuízo na qualidade. O tijolo também dá para economizar sem se preocupar com marca. O aço, por exemplo, o aço é aço. SA50 é que nem é, é, uma aliança ouro 18 quilates. Você pode comprar em qualquer lugar que essa aliança vai ser 18 quilates. Se ela for mais, ela vai ser 21, 24. Não entendo muito de ouro, Aham. mas é mais ou menos por aí. Então, assim, esse tipo de produto, cimento, ferro, por exemplo, você consegue economizar pagando menos. Hoje, o mercado do piso, você consegue economizar saindo das grandes marcas. Quando eu falo grandes marcas, eu falo de marcas famosas que o arquiteto gosta. Aí que está o problema, porque o arquiteto ele tem um negócio hoje que é o RT, né? Então, ele quer que você põe tudo Porto Belo, que compre na loja da, né? Não falando marca, mas ele quer Mas aquela loja lá. Mas já falando, ele quer que você compre aquela marca naquela loja, né? Então, marca tal, ou outra marca ali. Então,
E muitas vezes existem produtos de marca X que são fabricados por outras marcas. É, Se você pegar hoje a maior fábrica de porcelanato no Brasil, ela não está dentro, ela não está dentro da boutique. Ela não está dentro, ela está espalhada em todas as lojas aí, na maioria das lojas de piso hoje. Então, dá para você também fazer esse tipo de produto sem nenhum prejuízo. É só analisar a BNT daquele produto. Ele tem lá uma norma, norma 13116. Você pode comprar de qualquer marca. Ele E a tem aquela diferença é norma. gritante no final do orçamento, Muito, né? muito, muito. Você chega a ser absurdo. Tipo, já tive casos aqui de um piso acetinado R$ 79,90 para 199 num Meu concorrente. Deus, mais que o dobro. 199. Exato. Mas aí não é porque aí é Você onde a pega pessoa 100 estava metros de comprando. piso, mano, Exato, você exato. faz mais um Agora combo tem, daquelas. sim. Exato. Agora tem sim a exclusividade, né? Tem coisas aí que algumas marcas só eles fazem. É um Sim. mercado muito peculiar, do alto padrão. Então ele faz um negócio que só ele faz. Aí não tem jeito. Você quer aquilo, você tem que comprar com ele. Mas tem outras marcas aí que você consegue trocar a marca sem prejuízo nenhum, inclusive mantendo a paginação daquela cor, daquele tamanho, tamanho parecido. Então eu acho que são esses aí são os principais, né? A tinta não, a tinta eu falando de especificação técnica, não de marca. Ela tem diferença de qualidade, sim. De uma standard para uma premium, de uma super premium, de uma emborrachada, e assim vai, Sim. né? Então tem diferença. E você também não pode errar a área de utilização, né? Então você vai pintar sua casa com uma tinta interna, só pode pintar o lado de dentro. Você não pode pintar o lado de fora, né? Não vai Então prestar. se você vai. A culpa não é da Exato. tinta. Mesma coisa é o piso. Você vai colocar um piso externo, ele é externo, ele não pode. E nesse piso vai argamassa externa, não vai uma argamassa interna, né? Tem cliente que fala, não, mas é um absurdo pagar isso. Mas é uma vez só, né? Então não tem nada, não tem mais nada, não tem nada mais caro do que um produto ruim Um ou retrabalho, barato. né, João? O retrabalho que aí vem o pedreiro junto, né? E aí você paga para quebrar, paga para refazer. Então não dobra o prejuízo, ele triplica, né? Tinha uma Então acho frase que que você seriam os falava setores. pra mim que eu nunca esqueci e toda vez que eu lembro eu uso, que é o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Uhum, exato, exato. É isso aí. E pensando nisso que você tinha falado, né, sobre o casamento com o piso. Uhum, Beleza, passou 20 anos, a pessoa quer trocar o piso. uhum. Tem alguma dica relacionada assim? É melhor quebrar e botar outro? Ou é melhor piso sobre piso? Ou depende? Economista adora responder Depende, depende. depende. Nesse caso depende. Vamos lá. Seu piso tá todo fofo lá, começou a soltar, você bate nele lá, tá oco. Tem que arrancar tudo, não tem jeito, não dá para colocar por cima. Você não vai grudar um negócio em cima do outro que tá soltando. Então, esse é um depende aí que dá para responder. Segundo, você tem que analisar, por exemplo, a altura das portas. Vamos dizer que as suas portas estão todas próximas do piso ali. Não tem como você Hum, colocar outro piso, porque senão a porta não vai abrir, né? Então, não tem jeito, você tem que arrancar tudo, né? Agora, é um ambiente, a porta, posso pôr outro piso em cima, a porta, com certeza a vantagem do piso sobre piso, tanto é que assim, a argamassa piso sobre piso, ela custa quase 3 vezes o preço da que vai direto lá. Isso falando do piso comum, tá? Se for um porcelanato, aí já não é quase 3 vezes. Porque é sim, vamos dizer que uma argamassa para porcelanato aí, ela já é 70% do valor da piso sobre piso. Então não é bem o dobro, não é nem metade do dobro, vamos pensar assim. sim. Mas aí imagina, você quebrar tudo, recolher aquele Mais material, dias de pessoal, mais entulho, né? exato, achar um fim ali para aquele material, para aquele entulho. Então tem todo um contexto por trás desse. Então a argamassa que custa o triplo do preço, ela se torna barato. O serviço do cara só chegar lá, o pedreiro, e só ir assentando por cima se torna barato. Então, mas existe esse depende que é analisar a situação da obra, né? Que é ali se as portas vão continuar abrindo, se a casa não vai mudar a altura, tem tudo isso daí. Às vezes você tem uma casa com a laje muito baixa, você vai aumentar o piso? Não dá. Parece que não, mas dá diferença. Então você tem que. E se o piso que está lá é realmente. Nossa, o piso que está aqui. Porque tem piso que é tão bem colocado
Porque até para você arrancar ele ali, se você não comprar uma máquina, se você não tiver com uma máquina ali, o profissional, comprar uma máquina não, tiver ou alugar uma máquina, você não tira o piso. Tem que vir ali com um martelete ali, quebrando tudo. Nossa. Então existe o depende, tem que analisar o contexto aí da sua obra para poder você decidir. Uhum. E João, e quando a gente tem aquele cliente que ele faz tudo, Hum. que ele não contrata ninguém, quais cuidados esse cliente deve ter para comprar materiais por conta própria? Ele vai colocar o piso, ele manja, ele viu no YouTube, vai trocar uma torneira. É o cliente de chat GPT, né? Antes era Google, né? Agora é chat GPT. Então, é assim, eu acho que vale mais ou menos tudo que a gente já conversou. Ele vai ter que partir de um ponto, né? Eu tenho talento para assentar piso. Não, tudo bem, mas você precisa de uma orientação, né? Então olhar na internet, assistir vídeos, conversar bastante na loja que ele está comprando. A galera costuma ajudar bastante, né? Às vezes você. Vou te dar um exemplo lá. Você vai comprar um piso Bold, né? O que que é um piso Bold? É um piso que ele não é Careca. retificado, né? O piso é fabricado, então ele, do jeito que ele sai ali do forno, vamos dizer assim, ele é passado ali o esmalte nele, ele fica daquele jeito. Não adianta você querer assentar esse piso um espaçador. O espaçador é o aparelhinho que junta os dois pisos ali, com a cunha e Sei. tal. De 2 milímetros que vai dar ruim. Porque como esse piso ele não tem um acabamento certinho, então é ondulado ali o final dele, é como se fosse isso mesmo, assim, né? Então ele tem variação de tamanho. Então precisa ser feito um espaçamento regular ali para que o rejunte tampe esse problema. Então, qual que é o cuidado, qual que é o conselho que eu dou? Tentar dar uma olhadinha na internet hoje, mas tomar cuidado também, porque ali tem de tudo, né? Mas eu acho que as lojas ainda é o maior caminho. Acho que assim, o melhor amigo hoje do cliente é o lojista. O lojista do material de construção, ele quer que você volte. Então, ele não é aquela venda assim, vendi um carro, tá? Eu tenho uma agência de carro, vendi um carro. Talvez nunca mais você compre carro comigo, né? Então, mas o material de construção não, ele é venda recorrente, né? Então, ele quer que você volte, ele tem essa preocupação de te ajudar, de te orientar. Então, o cara que vai meter a mão na massa ali, vamos dizer assim, tem que conversar bastante. Tem que ter humildade, né, para Sim. escutar, ouvir bastante, e eu acho que consegue, né? Eu acho que consegue. Não tem algumas coisas que não dá para ser por conta. No caso da reforma, acho que vai bem. Começar do zero aí já é mais difícil, né? Porque uma obra do zero tem que ter conhecimento ali de estrutural, tem que ter um engenheiro civil na parada. Não dá para você ir ali e meter as caras de qualquer jeito. Ou um empreiteiro muito bom, né? E aí, uma dica que também ficou meio que para trás aí é você visitar outras obras, né? Visitar outras obras dos clientes. Você contratou um pedreiro, eu queria ver um piso. Tem alguma obra que você está fazendo? Tenho. Queria dar uma olhada lá, pode ser, Uhum. né? Queria estar conhecendo algumas obras suas. Então, visitar obras também traz um conhecimento muito grande, viu? E ó, abre a caixinha de ideias também. E você me lembrou de um ponto, que quando eu resolvi Uhum, construir, foi bem isso mesmo. Eu fui falar com você, eu fui falar com meu irmão mais velho, eu fui falar com um outro senhor que construiu metade de Guarulhos, e uhum, ele me jogou um balde de água fria, inclusive. Mas é aquilo, tipo, às vezes a gente tem uma ideia e aquela sim, ideia não é para agora. Ou aquela ideia não é sustentável. Se a gente exato. persistir nela, ela vai sair mais cara. Então, eu falo assim, Isso, vou fazer? Vou, mas não agora e não do jeito que eu queria. exato. Então, vai. E eu fui atrás de engenheiro, fiz essa sondagem que você falou, Uhum. que é E muito o problema importante não, e o para problema não é entender. só sair mais caro, né? O problema é ele não ficar bom. Aí que tá o problema, né? Você achar que é bonito. Nossa, eu acho muito bonito uma casa roxa com bolinhas amarelas. É o meu sonho. Mas isso daí, se você precisar vender essa casa, isso é igual comprar carro zero, né? Você compra da cor errada, o mercado ele fala, ó, o carro que vende a cor é essa, essa e essa. Vale mais um sonho né? Vale mais um gosto do que dinheiro no bolso. Calma aí. A gente sabe que as coisas têm consequência. Na obra não é diferente, né? Você tem que analisar realmente o que o mercado está falando, né? Então,
o mercado do porcelanato polido estava muito forte. Agora o acetinado está. Os arquitetos de 2 anos para cá começaram a olhar para o acetinado. Agora a tendência é acetinado. Daqui a pouco o polido volta. Então o ideal é você meio que estar seguindo o mercado. Vai depender da obra que você está fazendo, né? A obra que você está fazendo, é, ela vai ali ditar realmente o que você está fazendo na sua obra vai ditar realmente o mercado na hora de vender essa casa, na hora de fazer um negócio, na hora de alugar. Então tem que tomar cuidado também com isso daí. Não tem jeito. Verdade. Ó, tem um pessoal comentando aqui, não sei se você viu. O André Não, não. comentou: bora agitar essa live pra Um cima. abraço aí, um abraço aí pro André, cliente nosso. Alguém deu boa noite? Cadê? Eu tinha visto aqui. O Elton deu boa Opa, noite. sei quem que é. Um abração, Elton. Um abraço aí para você. Obrigado aí. Tá privilegiando a gente. E o David falou: loja Gentil Bom Sucesso, o melhor preço da região de Guarulhos. Concordo. Opa, olha aí, que legal. David também conheço. Cliente nosso lá, tanto na pessoa física, na jurídica, tá sempre com obra aí. Conheço, conheço também. Legal. João, e que tipo de planejamento de compra ajuda a evitar desperdício e retrabalho? Então, o planejamento de compra mais importante é você fracionar a parte da obra, focar realmente no. Porque assim, eu vejo muito cliente perdido, né? Ele está comprando a ferragem da casa e está olhando o piso. Opa, peraí, vamos focar. O que eu uso? Junto com ferragem vai madeira, vai prego, vai arame, vai cimento, vai areia. Então, esse é o primeiro ponto. Fraciona ali primeiro. Olhou aquilo ali? Beleza, agora eu vou olhar o que eu quero fazer em relação às estruturas. Estar com as medidas de tudo que você precisa fazer, né? Então, tem que ter medida, você tem que ter quantidade, medida de tudo, não adianta ir comprando. Então, por exemplo, você vai comprar uma ferragem, né? Que nem lá, por exemplo, nós somos fábricas de ferragem, né? Nós fabricamos mesmo do zero ali. Fazemos corte, dobra, armação. Então, vamos fazer ali uma análise fácil. Ali. O cara chega lá e fala: eu acho que a coluna é de 3 metros. É um produto feito sob encomenda. Chegou lá, é 3,20. O que vai acontecer? Não vai alcançar o ponto que você quer lá. Não tem troca. Entendeu? Não adianta. Eu vou no Celso Russomano. Pode ir. Não tem jeito. Você vai ficar com essa ferragem. Então, primeiro fracionar a obra, focar naquela parte da obra e sempre com medição, quantidade, se possível desenho, mapa, GPS, o que você puder ter ali da obra, naquele setor, é o que vai evitar você se perder no planejamento aí de compra. Feito isso Sim. daí, fazer orçamentos, né? Fazer orçamentos não focados só na quantidade do que você está colocando, mas na qualidade do produto, né? E comprar de lojas de confiança, porque quando eu falo, mas eu nunca comprei de ninguém, quem é de confiança? Meu, quanto tempo essa empresa está ali? O que as pessoas falam dela na internet? Qual é a avaliação que ela tem? Né? Então, isso aí você tem que analisar. Eu vejo as pessoas, às vezes, perder R$ 1.000 por causa de R$ 10. Eu já vi já na obra acontecer isso. Por causa de Nossa. R$ 10 que ela achou mais cara, ela perdeu R$ 1.000. Comprou o ferro errado, a armação errada, comprou o tijolo errado. Material bruto, as lojas não trocam. Você comprou o tijolo errado, você vai ficar com ele. Não tem jeito. Né? Porque você comprou um tijolo e imagina o trabalho que dá 1.000 tijolos para carregar, para descarregar. A loja É. não troca, né? Mas as pessoas elas estão confundindo o direito do consumidor ali na internet com o varejo físico, né? Tem mercadoria que não tem troca, né? Então você comprou um tijolinho desse daqui, ó, virar aqui para não aparecer a marca, né? Imagina 1.000 tijolinhos desse daqui lá na sua obra, dá trabalho, não tem troca, né? Não é isso aí a empresa E é tal ou as lojas da manual, não tem uma nossa. máquina para colocar em cima do caminhão, gente. Claro. Agora é claro, vai ali a questão da cortesia. Você comprou uma torneira. Pô, não tem troca? Às vezes a gente troca a torneira quebrada lá, sabe que o cliente quebrou, e a gente troca para ele, para manter a fidelidade dele, para deixar ele contente, né? Agora tem coisa que não dá. Descarreguei lá 6 metros de areia. Como é que eu vou carregar isso de volta? Você queria comprar uma areia média e comprou grossa. Nossa. Essa areia grossa, ela só serve para o concreto.
Ela não vai servir pro reboco, para sentar o bloco, talvez ali dá para quebrar um galho, misturando um pouco. Você vai ficar com essa areia, não adianta. Ah, mas eu tenho 7 dias para trocar. Não, não tem não. Isso é na internet, no e-commerce. A galera está confundindo essa situação, né? Então pode consultar que qual é o direito de troca que eu tenho? Zero. Mas no comércio, isso é qualquer comércio, pode ser numa televisão. O direito de troca é zero, mas vai o bom senso da loja, né? Porque hoje, como é que. Aí já vai para os donos de lojas de material de construção aí, né? Como que a loja se vinga? Como que a loja se vinga? Como que o cliente se vinga? Não voltando. Então, pô, você vai criar caso para trocar uma torneira? Você vai criar caso para trocar? Não. Então, é, também respondendo isso que você falou, eu acho que é muito importante a questão de você realmente ir lá comprando a coisa certa, prestando atenção, com tudo anotado, perguntar. Então é muito importante. Sim, 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 sim. Eu concordo, sim, totalmente. Ó, mais um comentário da Dina. A live está sensacional, parabéns. Ah, Pena que tá obrigado, amigo. acabando. E antes de eu te fazer a última pergunta, Aham. eu sempre deixo uma hashtag pro pessoal comentar, para eu saber se eles chegaram até o final do vídeo. Então, se você, aonde você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí, hashtag gentil, pra gente saber que você chegou até a última pergunta que eu vou fazer pro João Paulo. Você já viu clientes se arrependerem de certas escolhas? O que podemos aprender com isso? Bastante. O principal é quando o cara, por exemplo, vai comprar o piso sem a esposa. Então ele escolhe o piso, a hora que chega lá, pensa no arrependimento que esse cara tem. Não tem jeito, né? Então, tem o arrependimento de não ter com, não era o que eu queria. Vou te dar um exemplo nós fazemos projetos lá também, né? Que hoje vamos dizer que é um foco que eu tenho muito grande aí com os construtores. Fazemos projetos de paginação. Então, hoje está muito fácil você chegar numa loja. Eu falo isso numa boa loja de piso. Não adianta também aquela loja que vende 3, 4 modelos de piso. Numa boa loja de piso hoje, como é lá a gente o Bom Sucesso, no qual a gente faz esse trabalho, e chegar lá e falar assim, olha, eu estou vendo essa peça de piso aqui, ó, ela é marrom. Nossa, eu gostei dela, ela está muito bonita, está muito bacana, gostei dela. Mas tem como hoje você entrar no site da marca, olhar essas peças colocadas. Eu já peguei, por exemplo, projeto de arquiteto com piso marrom, polido, escuro. Quando eu mostrei para o cliente a paginação, ele falou: Não, Deus me livre, tá parecendo a casa do Drácula, vai ficar muito escuro, eu não quero escurecer o ambiente. É claro, você vai para uma obra contemporânea ali, de repente você quer fazer um escritório, uma área onde você vai ter ali sei lá, um ambiente diferente, fica bacana. Mas tem casa que não cabe isso daí, não tem jeito, né? Você vai fazer uma lareira. Pô, é legal fazer tudo escurão ali, aquele ambiente, aquela parede de pedra, né? Então é bacana. Então já vi sim, e muitas vezes já está até assentado. Então, às vezes, o ideal é procurar não só olhar a unidade daquela peça, aquela corzinha laranja ali no. Você olha ali aquela tinta laranja, nossa, tá muito bonito. Mas depois que você vê aquela casa por fora toda laranja, respeitando o gosto de quem gosta do laranja aí, eu gosto bastante também, principalmente na parte comercial eu gosto muito, mas uma casa talvez toda no laranja vai ficar parecendo uma empresa, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então já vi bastante a pessoa se arrepender. Então a minha dica para resolver isso daí é procurar. Eu consigo ver isso aqui instalado. Você tem uma foto da instalação disso daí. Dá para jogar na internet. Então, se você for hoje mesmo lá o vendedor ele está preparado para pegar. Hoje, inclusive, existem os books de. Hoje você consegue comprar porcelanato e piso igual comprar perfume, né? Não tem o perfume que você passa sentir o cheiro na revista ali? Não tinha isso? Então, não sei se tem ainda. Tem, O tem, piso tem, na também. Avon tem. Tem, né? Então, você vai lá na Avon, tem lá, você sente o cheiro. O piso é igual. Naquele catálogo, o polido ele é lisinho, o acetinado é mais áspero. Do lado do piso tem uma foto de uma caixa já instalado. Então, é muito comum se arrepender
E quem é o cliente que se arrepende mais? É o que, quando é casado, não conversa o marido com a esposa, escolhe sem os dois escolher, e quando ele compra muito na pressa. Vai na loja com aquela pressa. Ah, é para amanhã, meu pedreiro vai assentar, né? Que é uma coisa muito Pedreiro tá importante. parado! Isso. É uma coisa muito importante hoje no material de construção. Galera, você não pode comprar material de construção para receber o material no dia que o pedreiro vai usar. Você tem que comprar e receber um dia antes. Porque não tem, caminhão não tem horário, não tem o horário certo para chegar, né? Você compra no Mercado Livre hoje, não chega no horário que você quer, chega no período que você quer, na hora que você, no dia que você quer, mas no horário não tem como, né? E não é que nem pizza, né? Imagina carregar 1.000 blocos desse aqui, né? Carregar, 1.000 telinhas dessa daqui, por exemplo. Dá trabalho, É, demora, né? não é online. Exato. Fora, Caminhão fora os imprevistos. quebra, Exato, né? Fora os chove. imprevistos. Exato. Fora os imprevistos também, né? Do caminhão. Então, assim, para você não se arrepender, se antecipar. Se antecipa, compra com calma, vai na loja, pede para olhar a revista do piso, pede para o vendedor mostrar na internet. Isso aí vai. E também tem o arrependimento da economia, né? Aquela economia burra, né? Putz, não, isso aqui eu vou comprar mais barato. Aí depois você está lá e fala: caramba, poderia ter comprado uma tampa de um assento de vaso ali melhor, né? Almofadado. Gente, Almofadado, com fechamento soft que não bate. Você parece. Não, mas assim, eu vou te dar um exemplo. Você tem um nenenzinho de 3 meses lá. Poxa, se o assento descer devagarzinho, não vai fazer barulho. Imagina lá aquela tampa batendo na bacia lá, pá! Acorda seu neném. Pronto. Vai ficar ali 1 hora para dormir neném quando seu neném tá chorando. Parece besteira, mas faz sentido, né? Não tem jeito. sim, são pequenos detalhes que só um consultor vai saber te orientar, gente. É isso aí. João, tem mais alguma coisa que você lembre, que você queira acrescentar? Não, da minha parte, acho que é só isso mesmo. Queria agradecer aí a Só isso? oportunidade. Montão? É, Ajudou um é. montão. É isso aí. Agradecer a oportunidade da gente estar aí. Quem quiser entrar em contato lá através da Vale Construir ou através da gente Mocesso, a gente está à disposição. E desejar sucesso para você aí, que está muito top aí a página. Eu sei que essa live vai para o YouTube, né? Você falou. Vai. Sei lá, eu sei que você está bombando no YouTube também, está lotada de seguidor. Então, agradecer aí a oportunidade, desejar sucesso para você. E então, estamos à disposição aí para qualquer situação aí que você precisar aí na sua obra, tá bom? Muito obrigada, João, por ter acertado o meu convite, por participar aqui, por tirar tantas dúvidas do pessoal que segue a Eu que gente, agradeço. né? E é Isso isso. aí. Um beijo e até a Bacana. próxima. Um beijo, Deus abençoe a todos aí. Tudo de bom. Até mais. Amém.